Musk e Javier Milei. São duas coisas que a gente imagina que não daria certo, que não poderia combinar. Ou seja, uma das coisas que a gente nunca pensou que ia trabalhar junto para criticar o STF aqui do Brasil. E pois é, isso está acontecendo. Mas acredite ou não, o Javier Milei não quer somente criticar o STF, sim outras coisas em relação ao Elon Musk, em caso próprio para o seu país. Não somente metendo o dedo aqui, mas intrometendo na política brasileira e no sistema. Por outro lado, Israel já sofreu ataques, e por incrível que pareça foram do Líbano, exatamente feitos pelo Eslovac. Ou seja, a principal fonte que a gente vê que é um grupo extremamente exagerado em sistemas que eu não posso falar, que vocês sabem, mas em específico aí o governo apoia essas coisas. Então, em tese, sim, o Líbano fez ataques a Israel. O que a gente pode ver é que isso pode desencadear uma guerra, ou ainda mais pode dar mais estrela para que o Irã realmente faça um ataque em relação a Israel. E daí a gente já vê que é só caos e a coisa piora cada vez mais, né? Vamos lá então falar sobre esses temas. O que acontece, gente? O Elon Musk e claramente o STF são duas coisas que estão sendo temas nos últimos dias, e querendo ou não, ninguém está apoiando o STF. Chegando ao ponto que o Alexandre de Moraes e o Elon Musk brigaram bastante no Twitter, tendo multa, tendo várias coisas em relação às contas no Brasil. Ou seja, Alexandre de Moraes barrava certas contas consideradas fake news e outras coisas, e o Elon Musk falou, olha, não vou barrar. E isso tudo desencadeou essa briga enorme que a gente está vendo do Elon Musk e do Alexandre de Moraes. E para dar um corte nisso, o Barroso chegou e falou, olha, vamos encerrar esse assunto, vamos deixar de lado, não vamos meter mais o dedo nisso, não vamos mais falar, que aí acabam tudo o que tem a ver com o Elon Musk. Porque se o Alexandre de Moraes não atacar, o Elon Musk também não vai fazer nada, né? Segundo o Barroso, pelo que eu tô vendo que ele entendeu, tá? A grande questão é, o que todo mundo tava vendo é que Elon Musk estava sozinho, ele por ele, e praticamente assim, ele lutou contra o sistema judiciário sozinho. Só que agora a gente viu que tem outro apoio, ou seja, Javier Milei chegou, foi nos Estados Unidos, no Texas, visitou o Elon Musk em uma das fábricas e falou, olha, eu concordo com você que você está falando do judiciário brasileiro, que realmente o judiciário não está agindo correto. E além disso tudo, ele não foi lá somente para isso, né? Claro que ele não ia aparecer lá na loja da Tesla, encontrar o Elon Musk nos Estados Unidos para falar mal do judiciário brasileiro só. Ele foi lá também para conseguir investimentos para a Argentina, ou seja, pedindo para que Milei, pedindo para que propriamente o próprio Elon Musk vai lá e invista nas redes argentinas, ou seja, no mercado argentino, colocando empresas as Teslas, colocando empresas que ele tem posse para arquitetarem na Argentina. Porque, querendo ou não, devido às medidas que o Milei fez nesses últimos tempos, a gente viu que várias pessoas e várias marcas, principalmente, desistiram de investir no mercado na Argentina porque estava muito estável. Mas assim, como Elon Musk é um bilionário e confia bastante nas questões liberais, e claramente o Milei foi lá para ver se conseguia alguma coisa com o Elon Musk, né? Então assim, Milei também não é santo, não foi lá só apenas para ajudar o Brasil. Pois é, então, mas é uma aliança assim que a gente fala que é uma aliança inesperada. Nunca esperava que Milei iria se juntar a Elon Musk e até mesmo criticar o Brasil, porque querendo ou não, ele não foi lá só para isso, mas ele poderia ter ido lá calado, não falar nada sobre o Brasil, mas chegou lá então e falou muito sobre o Brasil com o Elon Musk, né? Pois é, vamos passar agora para a questão de Israel e do Líbano. Israel está em guerra com a faixa de Gaza, e não somente com a faixa de Gaza, mas a gente pode considerar que é uma guerra contra a maioria dos países do Oriente Médio. Ou seja, por quê? Porque assim, tudo que tem em volta de Israel não gosta de Israel, ou seja, o Irã, a Síria, claramente o Líbano não gostam de Israel e criticaram a guerra desde o início, não apoiando nenhum fato de que Israel tomou suas decisões, ou seja, estavam totalmente contra as decisões que Israel tomava. E claramente, teve um tempo para trás que a gente viu que alguns grupos meio que invadiram, né, e jogaram alguns ataques a Israel. Só que assim, a faixa de Gaza aqui embaixo, o Líbano aqui em cima, e esses grupos do Líbano foram lá e atacaram a parte de cima ali, chegando assim bem na ponta. Israel criticou, falou que
ia fazer ataques, fez alguns ataques ao Líbano, assim, fez aquele auê todo, tiveram pequenos ataques, mas não era algo que se estrondou assim para falar, meu Deus do céu, olha, começou outra guerra declarada. Só que agora, o que acontece? O Líbano, especialmente o Hezbollah, que é um dos principais grupos que tem lá, que vocês sabem que é a organização de certas coisas, fez um ataque direto ao caso de Israel, trazendo 40 mísseis atacados na região de Israel. A grande questão é, o porquê que o Líbano entra no meio disso se não é só os grupos terroristas? A questão é que o Líbano, né, ele apoia essas organizações. E como o Líbano apoia isso, claramente assim, né, o Líbano acaba se responsabilizando pelas ações que eles fazem. E isso aí pode sim dar problema para Israel querer, então, tentar agora, depois desse ataque, fazer um ataque direto lá, porque assim, não vai deixar barato que, assim, atacou eles, né, assim, não sei o exato ainda, gente, a quantidade de feridos que ficou, tá, porque assim, questão de ataque aéreo, às vezes sai uma nota com a quantidade no momento, depois em outro momento já aumenta, resumindo, cada vez mais tende a aumentar e não saíram ainda as coisas exatas. Mas eu acredito que sim, possa ter algo aí em relação ao Líbano que possa dar muito problema também. Assim como claramente o Irã eu vejo. Só que assim, o Irã é uma situação muito mais complicada que o Líbano, que o Irã tem outras coisas que envolvem no meio, além dos iranianos atacar Israel. Ou seja, os Estados Unidos entram no meio disso. E aí pode ser um problema muito maior do Irã atacar. Agora o Líbano, os Estados Unidos não tem nada a ver com o Líbano, não tem nada que assim force indiretamente que ele ataque por conta desses ataques de mísseis, mas assim, querendo ou não, é um problema muito grande para Israel, porque se ele está sofrendo ataque de um lado e está sofrendo ataque do outro, significa que o quê? Que tanto os países que estão ali em volta não estão apoiando Israel e que querem que ele seja destruído, né? Que o país seja destruído. Mas por enquanto, até agora que a gente está gravando esses vídeos, não aconteceu nada de um ataque de Israel direto ao Líbano, tá, gente? Já teve outros, mas assim, ataque devido a esses 40 mísseis que foram lançados, tá? Até agora não aconteceu nada. Mas acredito eu que mais tarde um pouco, talvez essas matérias podem sair. E aí se sair, gente, eu vou aumentar aqui na descrição pra vocês, tá? Escrito atualização, saiu tal informação de que Israel sofreu ataques e que Israel fez ataques. Então, fica de olho também nas nossas inscrições, porque normalmente quando tem atualização nova eu coloco pra vocês aí também, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.